Graça e paz. Boa noite, você que está se chegando neste momento, bem-vindos. Graças a Deus por mais essa live que vamos iniciar. Amém. Estamos aguardando dentro de mais uns minutinhos. Aleluia. Bem-vinda, Gabriele. Deixa eu visualizar aqui quem mais que já está conosco. Glória a Deus. Deixei minha água em algum lugar. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar dentro de mais uns minutinhos a nossa live desta noite com o pastor Samuel Targino, que estará trazendo uma palavra, tenho certeza que abençoada a cada um de vocês que estará conosco e que você possa interagir neste momento também, que você aproveite esse tempo para perguntas. Se você tem alguma dúvida a respeito de algum comportamento seu ou de alguém que você conhece, de que forma pode ajudar essa pessoa. Então é um tempo muito especial que vamos ter neste momento. E o pastor Samuel já estará entrando dentro de mais uns minutinhos. Estamos só aguardando aqui. Você já está no seu lugar? Glória a Deus, amém. Novandete já conosco. Pastor Samuel, graça e paz. Bem, querida. Tudo bem aí a tela? Um pouquinho ofuscada, melhorando. Melhor já. Aí, tá bem. Está bem. Tá bom? Amém, amém. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Odila, pastor Juarez. Alegria estar com vocês nesta noite, nessa terceira live, né? Está virando uma Amém. rotina. Glória a Deus, amém. Eu queria só fazer uma abertura para vocês que estão conosco já. Eu ainda não consigo visualizar todos aqui. Irmã Josi, que também está aqui neste momento. Mas eu vou deixar com vocês um texto nesse instante que está lá em Mateus, capítulo 7, Mateus 7, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á.
porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Uma palavra assim, um texto muito usado, eu comento muito sobre esse texto também, mas é um momento onde nós precisamos refletir sobre o nosso pedido, aquilo que nós apresentamos ao Senhor. Porque às vezes nós apresentamos algo ao Senhor, uma solicitação a Ele, mas nos falta fé, perseverança, e é preciso esperar em Deus e persistir nessa fé. Saber que Ele é Senhor sobre todas as coisas e que Ele pode operar no impossível, no sobrenatural, Ele pode mudar qualquer cenário, qualquer contexto, porque Ele é Deus, digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E é esse Deus que nós rendemos graças neste momento, que vamos abrir essa live mais você, através desse texto, que você possa estar ligado nessa live agora, entendendo que você é especial para Deus, te separou, te escolheu, você tem essa liberdade de pedir, de falar com Ele, de fazer uma solicitação. E eu quero convidar você agora a curvar a sua cabeça para fazermos uma oração de gratidão a Deus. Grande e soberano Deus, nós te adoramos, te bendizemos. Ó Pai, muito obrigada pela semana que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, por todas as experiências que temos vivido, experiências forjado o seu caráter, transformado as nossas vidas, mudado o nosso interior a cada dia. Pai, nós nos colocamos aqui diante desta live, pedimos, ó Deus poderoso, que o Senhor venha agir no nosso meio. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus fique à vontade para operar, para alcançar as vidas, transformando, curando, restaurando. Usa, Senhor, a vida do teu servo, do pastor Samuel, para que as pessoas sejam alcançadas através da formação dele, mas especialmente do lado espiritual, que ele, como um servo de Deus, possa ser agora para o louvor da tua glória, e que as pessoas que aqui entrarem sejam alcançadas pelo poder do Senhor através da vida dele. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, querido. Deixa eu fazer só uma saudação aqui a quem está conosco nessa noite. Eduarda, boa noite. Flor da vovó. Deixa eu ver quem mais está aqui. Irmã Vandete, também, minha querida, bem-vinda. Regina, minha amada também, bem-vinda aqui conosco. A Josi, né, lá da nossa igreja de Americana, nossa igreja mãe, saudando também bem-vinda a você e toda a família, e cada um de vocês que estão chegando, aos poucos eu vou conversando com vocês, mas se você tiver alguma dúvida, você tem liberdade de fazer perguntas, eu vou estar repassando para o pastor Samuel nesse tempo. Se você tiver algum pedido de oração, que você possa colocar diante de Deus também. Se você quiser acrescentar aqui, depois eu vou estar também colocando. A irmã Rita também bem-vinda. Daniel Dandão, cada um de vocês que estão chegando aqui. Então, nesse instante, nós vamos dar início. E Neuza Lima também conosco. Pastor Samuel está com a palavra. Fique à vontade. Todos os nossos amados irmãos que estão conectados nessa live, onde estaremos falando sobre a depressão. Juarez, a nossa Igreja Batista Filadélfia, em Americana e Paulínia. Quero agradecer a confiança dos nossos irmãos. Quero agradecer a nossa amizade também. Que Deus seja louvado por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Nós queremos, nesse primeiro momento, partir de um texto bíblico que é a base da nossa fala à noite. Se você irá abri-la no texto de 1 Reis,
19, versículo 3 ao versículo 5. Nos fala assim, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo de número 5, que é o texto base da nossa fala. Temendo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse: basta, toma da minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo o tocou, ele disse: levanta e come. Muito bem, meus irmãos. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de tratar aqui, o primeiro tópico, é bom que você mentalize o que eu vou dizer aqui, nessa primeira expressão, que depressão não existem vários tabus, vários paradigmas que falam que depressão não é coisa para cristão, não é coisa para crente, que o crente não pode sofrer depressão porque ele tem o Espírito Santo, né? Eu quero dizer a você que quando você tem um ataque cardíaco, quando você tem diabetes, quando você tem uma dificuldade estomacal, né, gástrica, você procura médico. Agora, quando se trata de questões ligadas às emoções, nós achamos que não é doença. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nesse primeiro momento é abrir o seu coração, quebrar esse preconceito que cristão não fica depressivo, não sofre depressão, não pode ter pânico, não pode ter ansiedade, como nós tratamos na primeira e segunda live. Tire esses preconceitos, né? Ou então, como existe uma cultura antiga que ainda se perdura, é que a depressão é causa demoníaca. Depressão não é causa demoníaca. Depressão é uma doença comprovada, médica, clínica, né? Depressão é uma doença psiquiátrica, como nós vamos defini-la agora. Então, vamos tirar qualquer tipo de preconceito. Cristão não pode ter depressão porque ele tem o Espírito Santo, porque Deus é com ele. Esses jargões, clichês, que é muito comum na fala de muitos crentes. Ou então, talvez até alguns pastores tenham dito isso, não é o caso dos nossos batistas, muito longe disso, mas sim, alguns ainda mantêm aquela reserva dizendo que é ação demoníaca a depressão. Eu quero dizer que ela é uma doença comprovadamente, é uma doença patologia e especialidades médicas. Ok? Essa é a primeira coisa, primeira fala que eu quero deixar para você. Tá bom? Então, a partir daí, a gente vai começar a discutir, abrir o nosso coração, sem preconceito, porque se de repente você toma aí um Prozac, uma fluoxetina, não se sinta constrangido, não dê ouvidos a quem falar a você assim, que depressão, como cristão, que você não pode tomar um remédio, um medicamento, né, Prozac, uma fluoxetina, ou qualquer outro remédio, né, que é antidepressivo. Então, abrir o coração e quebrar o preconceito. É a primeira coisa dito nesta live. O que é depressão? Eu vou colocar 3 fatores aqui, se você quiser anotar, é importante para uma questão didática, né? Uma questão de aprendizado. O que é depressão? Vamos defini-la. É alteração de humor. Primeira coisa, a depressão faz parte do chamado transtorno de humor. Ok? Uma alteração de humor. Alteração de humor, como que eu quero me expressar? É como a pessoa reage ao mundo. É uma alteração de humor, como a pessoa reage ao mundo. É uma ação
a pessoa se percebe nas suas emoções. Eu falei que é uma alteração de humor, como a pessoa reage ao mundo, é uma alteração cognitiva, como a pessoa se percebe, né, em suas emoções, e é uma alteração psicomotora, como a pessoa se apresenta fisicamente ao mundo, né, emocional, é de humor, é cognitiva, é psicomotora, como a pessoa se apresenta emocionalmente ao mundo. Então, são esses fatores que alternam a pessoa. É um transtorno de humor. Mexe com a questão da forma que a pessoa se coloca, como ela se vê e como ela se apresenta ao mundo. E nós vamos ver que está repleto de manifestações, tanto psicológicas como manifestações físicas, né? O CID-10, né, que é uma depressão, é que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, de ânimo, pessimismo, baixa autoestima e que aparece com frequência e pode combinar-se, comprometendo o corpo, o humor e o pensamento. Então, isso é depressão. Nós vamos ver outras definições para ficar mais claras. Vamos falar de algumas características. Na medida que eu vou falando, havendo questionamento ou pergunta, a pastora Odila vai sinalizar aí com o dedo. Vai me sinalizar e eu vou entender que será feito uma. Muito bem. As características comuns de auxílio. É bom que você mentalize ou anote para você ajudar uma pessoa. Você pode ajudar. A chamada tríade cognitiva. A tríade cognitiva. Vamos lá. O que é uma tríade cognitiva? Suponhamos, você vai estar percebendo que alguém não está bem. O que você tem que perceber numa pessoa quando você suspeita que ela está tendo uma depressão? Vamos lá. A chamada tríade cognitiva. Primeiramente, como a pessoa ela se vê. É a primeira coisa que você tem que perceber. Se a pessoa está numa baixa estima muito exagerada, tipo assim, eu sou inútil, não sirvo para nada, não consigo fazer nada direito. Então, primeira coisa, na tríade, que é três, né? Na cognitiva, ou seja, no campo da memória, no campo das emoções, primeira coisa é como a pessoa se percebe. Como a pessoa se percebe. Depois, como a pessoa percebe o mundo. Tipo, todo mundo me odeia, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de ficar do meu lado. Eu não sou uma boa companhia, as pessoas não gostam de estar comigo, elas vão embora, elas vão se afastando. Eu não consigo manter uma relação de amizade. Então, primeiro, a pessoa se vê mal, acha que ela é inútil, que não consegue fazer nada direito. Segundo, em relação a outras pessoas, ao mundo. Internet. Algum probleminha aí na internet, meus amados? Perdemos o contato com o pastor Samuel, mas ele deve estar retornando.
Se você tem alguma pergunta que você já quer ir colocando, pode lançar. A irmã Josi já colocou uma aí. Amém. Estamos tentando já reconectar com ele. Amém. Vamos tentando. Irmã Vandete está conosco. Temos aí duas perguntas, né? Da irmã Josi, da irmã Rita. Vou tentar pela irmã Vandete, para ver se eu consigo. Ele não consegue, né? Conectou no meu. Oi, pastor Odila. Oi, pastor. Vou falar da Vandete, tudo bem? Amém. Por isso que eu enviei a solicitação pelo dela, que é mais fácil agora. Pode continuar. Temos duas perguntas já, tá bom? Agora voltamos seu. Pastor. Vou falar da Vandete, tudo bem? Apaga. Amém. Por isso que eu enviei a solicitação pelo dela. Abaixa, fecha. Pode continuar. Ok. Agora sim, pastor. Agora sim? Agora sim, perfeito. Tenho duas perguntas, viu? Quando o senhor quiser. Fecha a porta. Oi, querida, pois não. Pode mandar. Posso? Pode. A primeira pergunta é da irmã Josi, na realidade, ela fez um comentário, irmã Josi, lá da nossa igreja de Americana. Eu tenho lúpus e estou com depressão faz tempo. Realmente, ela tem sofrido muito esse quadro de depressão. Uhum. E a outra é da irmã Rita. Depressão tem cura? São as duas que comentaram. A irmã Rita foi uma pergunta e a Josi foi um comentário, que ela passa por... ela tem lúpus e por conta disso ela passa por crises de depressão. A primeira pergunta é: depressão tem cura? Não, a segunda. A primeira é a do lúpus. Ela fez um comentário, né? Do lúpus. Tá. A depressão tem cura, sim. Ela tem cura. Nós vamos ver que há tratamento, um tratamento integrativo, que nós iremos falar sim. Mas no primeiro momento tem cura. Tudo bem? Amém. Então vamos, Amém. vamos caminhar, a gente vai, na medida que vai surgindo, a gente vai... Quanto ao lúpus, o lúpus ele é uma das características, a depressão em quem tem lúpus. É isso, pastor? Não necessariamente. Na verdade, assim, é que há doenças que são, digamos, degenerativas e outras que são fisiológicas, orgânicas, que ela pode arrastar uma depressão por conta do carro-chefe, que é a própria doença. Às vezes a doença é o carro-chefe. E ela traz consigo, por questões hormonais, por questões, digamos assim, de tristeza cronificada, traz a depressão. Ok. Até porque bem antes desse diagnóstico de lúpus,
ela já tinha algumas crises de depressão. Ah, então. Então, no caso, uma doença imunológica, né? A dela. E, assim, por conta Autoimune. da doença, vem a chamada comorbidade. A depressão Certo, pode causar doenças também. Pode promover doenças, inclusive imunológicas. certo. Ok, Tudo bem? pastor. Vamos Tudo bem, caminhar. pode prosseguir. Existem dois tipos de depressão, basicamente dois tipos. Vamos colocar aí. A chamada depressão maior, né, ou a depressão unipolar. Por que depressão unipolar? Porque muitas vezes a depressão carrega consigo o transtorno de bipolaridade, o transtorno bipolar. Então, quando falamos unipolar, significa que é só a depressão, ela não carrega nenhuma doença comórbida, ou seja, de carona. Então, a depressão é unipolar sem um transtorno associado, né? Sem um transtorno bipolar associado. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa depressão maior, que é a mais comum. Que é a mais comum. Vamos lá. Mas antes, é bom falar sobre o outro tipo de depressão que está para você se identificar. Nós falamos sobre citamos aí a depressão maior, a unipolar, que ela não tem o transtorno associado, que é transtorno bipolar. Deixa eu falar alguma coisa aqui. Muitas, assim, às vezes acontece da pessoa não só ter depressão. Às vezes ela tem a depressão, ela tem um quadro de bipolaridade e pode também ter um transtorno de ansiedade, inclusive pânico. Lamentavelmente, isso pode acontecer, que nós chamamos de comorbidade. O que tem que saber qual delas é o carro-chefe para saber, para tratá-la, né? Então, essa é a primeira coisa Ok. que precisa ser dito. E existe a chamada distimia, grave isso. A distimia é um tipo de depressão leve. Leve. É uma depressão leve, que não torna a pessoa disfuncional, ou seja, incapacitante. A pessoa consegue levar a sua vida com esse tipo de depressão. É uma chamada distimia. Ela não torna a pessoa incapacitante, disfuncional, porém, essa depressão ela se arrasta anos a fio. A pessoa leva uma vida tipo em preto e branco, não tem prazer em nada. Ela consegue trabalhar, consegue fazer suas coisas. Se é uma dona de casa, consegue trabalhar dentro da sua casa. Se é um profissional que trabalha lá fora, consegue ter as suas atividades normais, sem, digamos, sem prejuízos, né? Sem disfuncionalidade. Porém, a vida não tem graça. É uma depressão que vai se arrastando. E essa depressão, essa aí, muitas vezes a pessoa toma remédio para o resto da vida. Né? Para controlar essa questão, controlar se a questão é hormonal, tem que tomar para controlar isso. Então, é uma depressão Mas, que se arrasta, a pessoa consegue levar a vida sem causar prejuízos funcionais. Oi, pastora, pois não. essa depressão, então, ela não cessa, ela não tem cura. Ela é Não, contínua, assim, mais leve, mas porém contínua. sim, essa depressão ela é contínua, ela se arrasta, porém a pessoa consegue ter as suas atividades normais. Esse tipo de depressão aí, esse tipo de depressão, quando a gente fala que a depressão tem cura, a depressão tem cura sim, uma vez que é feito um trabalho efetivo. Mas existe esse tipo de depressão, estou colocando que existe esse tipo de depressão que pode se cronificar se a pessoa não cuidar dela, não tratá-la. Ela pode se Ah, tá. cronificar e é chamada uma depressão de distimia. A pessoa consegue fazer as coisas dela, não mexe na rotina, na vontade de trabalhar, não tem consequências tão graves, digamos assim. Quais Tem, os fatores para a depressão? Fatores. Pois não. uma irmã que colocou aqui, a depressão tem cura, mas por que que ela volta? Então, falhou sua fala, pastora. A depressão tem cura, mas por que então ela volta? Então, aí que tá. Assim, precisa ver, assim, no caso da mulher, a mulher tem, se é um caso de uma mulher, como nós vamos ver aqui, a mulher tem várias alterações hormonais. E muitas vezes essas alterações hormonais são o carro-chefe da depressão. Às vezes, o tratamento é mais endócrino do que propriamente com um psiquiatra. Então, é possível que a depressão possa voltar sim.
a ideia é que ela seja, haja uma remissão do tratamento, que a pessoa seja curada. Mas ela volta sim, ela pode voltar uma vez que a pessoa pode ter digamos aí, uma alteração hormonal, como uma tireoide, por exemplo, né? Quando há um outro exemplo é vamos citar aí, a depressão pós-parto. Houve uma alteração biológica hormonal muito forte. Então, é possível que ela volte sim, mas um tratamento muito bem feito, acompanhado pelo médico, é possível entrar no estado de remissão. O que é remissão? Eliminar de vez a depressão. Porque isso é comprovado clinicamente que pode haver cura. Agora, não é um tratamento fácil, gente. E o tratamento é paulatino, precisa ser bem feito, os medicamentos têm que ser tomados e controlados. E, então, tem vários fatores. Vários fatores. Deixa eu colocar aqui. Sabia que há fator genético na depressão? Vou dar um exemplo. Se você pertence a um grupo de família, seus familiares de primeiro grau, mais próximo de você, você é de uma família depressiva, a sua probabilidade de ter depressão é 10 vezes maior do que qualquer outra pessoa. Eu tenho o trato de família aqui na minha região, que a família é depressiva. E isso vai se arrastando de uma família para outra. Isso é comprovado aí, na verdade, pela ciência ligado à psiquiatria, né? E pela neurologia. A genética pode... mas eu não tenho nada, eu estou normal. Mas você arrasta, recebe digamos, vem uma descarga no seu quadro genético que te atinge também, e você pode ser uma pessoa depressiva. Isso é possível. Entendi. Triste, okay? Hein? Isso é possível. Além da dor, da perda, da solidão, a própria personalidade, a pessoa tem uma personalidade mais introvertida, mais triste. Isso também pode... introversão ou timidez não é defeito nenhum. Mas tem pessoa que tem aquela personalidade melancólica. Então, isso pode provocar também. Traumas ou abusos, a pessoa sofreu um trauma na vida, ou bater um carro, Bater um carro, você deve conhecer pessoas assim. Há um tempo atrás, bateu o carro, teve um acidente violento. De lá para cá, a pessoa nunca ficou bem mais. Nunca teve um estado de equilíbrio emocional a partir do acidente que ela teve. Houve, então, um estressor externo. Houve uma situação, a pessoa se machucou ou perdeu alguém, e a partir dali iniciou-se um estado depressivo. Um trauma, um abuso na infância, abuso sexual mesmo, abuso de, vamos dizer assim, sofrer agressões físicas do pai ou da mãe, da madrasta, do padrasto. Então, tudo isso são fatores. Uma doença, o caso aí da irmã que acabou de citar, uma doença pode trazer consigo um quadro depressivo. De repente, o carro-chefe é a doença, mas ela traz a depressão. O pós-parto, como nós falamos, medicamentos que você está tomando aí, algum medicamento forte que mexe com alteração hormonal, pode te levar a um estado depressivo. Medicamentos, substâncias tóxicas, né? Tóxicas, por exemplo, vários tipos de substâncias no remédio, ou alguém que faz uso de, digamos aí, de drogas ilícitas, né? E tudo isso são fatores que são promotores de depressão, como situações sociais também. Você está sofrendo um assédio no seu trabalho e você não tem como falar, você tem medo de perder o emprego, aí você vai se calando, você tem medo de falar porque a pessoa é um superior, é teu chefe, o teu gerente. Se você falar alguma coisa, ele tem mais poder que você na empresa, o que você falar vai contra você, você é mandado embora, e você se cala, se encolhe. Então, todas essas abordagens, essas pressões sociais também são fatores de depressão, de depressões. Ok? Ok. Um outro fator, anenonia. O que é anenonia? Geralmente assim, há uma palavra chamada hedonia. Hedonia é quando a gente vive a vida em função do prazer. A palavra hedonia quer dizer viver em função de um prazer, hedonia. Anenonia é o contrário. É quando a vida você não tem prazer nenhum. A depressão leva as pessoas à anenonia, ou seja, ela vive uma vida sem prazer. Ela não tem prazer. A vida é preto e branco,
para ela. Então, são importantes perceber. É uma alteração de humor que vai mexer com o humor da pessoa. Entenda que não só uma alteração de humor, mas uma alteração fisiológica. Não tem apetite. Perda de apetite faz parte. Alteração do sono. Tipo, insônia, não consegue dormir. O sono é cortado no melhor período da noite. Das 3 horas da manhã, acordou, não dorme mais. Insônia. Ou a seja, a pessoa só tem vontade de dormir, de ficar na cama. Já viu pessoas assim? A hipersônia é o dormir demais. Tem sono demais. Então, deu meio-dia, a pessoa está na cama e não quer sair da cama. Então, altera o sono. Isso aqui que eu vou falar para vocês é... Gente, por favor, fique atento, até para ajudar alguém quando você perceber isso. Pensamento de morte ou a chamada ideação suicida. Como que a gente percebe isso? A pessoa começa a ficar estranha, começa a ficar esquiva, a pessoa não tinha uma... começa a falar assim, olha, se eu pudesse, eu pegaria minhas malas e sairia para longe daqui. Ai, que vontade de morrer, sabe? Expressões assim acaba sendo uma expressão da verdade da pessoa. Acaba sendo um recorte, uma expressão verbal, mas é um recorte do estado que a pessoa está vivendo por dentro. Ela tem desejo de morrer. Já viu? Sobretudo na vida dos adolescentes aí. Os adolescentes têm muito isso de cortar os pulsos, né? Cortar o punho, se cortar. Ou então se beliscar até sangrar. Já viu gente assim? Que se belisca até sangrar? Isso aí é sinal que a pessoa está... O que está flagelando o seu corpo, tanto cortar... Eu atendi há pouco um caso aqui numa clínica aqui, eu estava trabalhando uma clínica de usuários aí de dependentes químicos, em que um moço cortou os seus braços, cortou os seus pulsos. Eu tive que atendê-lo, porque ou pessoas que se beliscam até sangrar, ou se morde até... Então, tudo isso, quando há um maltratar do seu próprio corpo, é um sinal que a pessoa está querendo tirar a sua vida. Isso é comprovado pela ciência. Não pense... Gente, uma coisa tem que ser evitado. É frescura. A pessoa está querendo chamar atenção. Não caia nesse risco, não. A pessoa está querendo chamar atenção. Então, não vou nem dar a mínima porque está querendo chamar atenção. Melhor você pecar pelo excesso do cuidado do que você pecar pela omissão do cuidado. Então, melhor que você gaste tempo e peque pelo excesso de cuidado do que você ser omisso em relação ao cuidado. Então, sinais no corpo vão se cortar, se beliscar, se autoflagelar, é um sinal de ideação suicida. O que é uma ideação? É um desejo suicida, é um planejamento suicida. Já começa a trabalhar. Há uma alteração na libido, sobretudo nos homens, mulheres e homens, né? Alteração na libido, falta de desejo sexual, isso está dentro do quadro. Uma dificuldade de concentração, a pessoa não consegue ler, não consegue se concentrar. Quando se fala de um líder, de um pastor, por exemplo, que tem que pregar, que tem que dar estudo bíblico a todo momento, não consegue entrar no texto, não consegue mentalizar, então não consegue se concentrar. Faz parte. Sentimento de culpa. A pessoa está se sentindo culpada a todo momento. É uma coisa, gente, horrível. Não é uma coisa, não é frescura. Quando a gente olha para os homens... Gente, como é que vocês entendem? Eu pergunto para vocês, para quebrar os preconceitos, como que você entende Elias um texto que nós acabamos de ler? Ele realizou um grande milagre, um grande sinal, destruindo os profetas de Baal e de Jezabel, né? Os profetas da Jezabel, que foi aqueles profetas de Baal, e ele pediu a morte. Eu não tenho prazer, é melhor que eu morra, porque não sou melhor que os meus pais. Você vai ver Davi falando, se puder, eu queria ter asas como de águia, ou como de pomba, eu voaria e estaria em descanso. Salmo 18, que você conhece bem. Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, né? Ele me tirou de um charco de lodo. A alma de Davi estava falando que a minha alma estava no lodo. Salmo 32, quando ele vai falar assim, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram-se dentro de mim. A doença da alma atinge o corpo. Gente, há um jargão aí. O corpo influencia
o seu psiquismo, a sua mente. A sua mente influencia a interação entre mente e o corpo. O corpo adoece a mente adoece o corpo. Isso é comprovado. Não é só a mente que adoece o corpo também adoece a mente. Exemplo, eu acabei de dar um exemplo aí. Bateu o carro, sofreu um acidente, nunca mais, depois do acidente de carro que você teve, você jamais foi o mesmo. O corpo afetou o psicológico, a mente. Tudo bem, pastora? Tudo bem, pastor? Pode prosseguir. Vamos lá. Fatores psicológicos e físicos. Vou dar uma série de fatores para você se identificar. Vou dar uma série de fatores psicológicos, emocionais, né? E físicos. O depressivo, ele tem humor deprimido, ele tem o sentimento de inutilidade. Ó, pessoal, não adianta ficar dando conselho para uma pessoa depressiva. Não caia nessa. Não, você tem que se levantar. Não, mas que você tem que fazer a tal coisa. Você tem que levantar da sua cama e sair daí, se arrumar, ir para o mundo. Gente, isso não funciona, porque isso é uma questão, não é uma questão só de vontade da pessoa. Ela não tem mecanismo para fazer isso. Ela não tem essa disposição. Então, às vezes, a melhor coisa a fazer com uma pessoa depressiva é você ficar do lado dela e falar assim, ó, eu tô do seu lado, eu tô aqui no quarto, eu tô aqui na sala, ó, qualquer coisa, só me chamar, eu tô aqui pertinho de você no que você precisar. No que você começar a fazer um monte de pergunta, não, você tem que reagir, você não pode ser assim, né? Você não pode ser fraca assim, isso é fraqueza. Então, essas coisas é importante que você tenha como atitude. Você não vai alterar a situação de uma pessoa depressiva com fala. Não vai ajudar. Pode até irritar por sinal. Pastor, quando o senhor diz assim, não adianta dar conselhos, é ficar perto, é mostrar apoio, Isso. mas é conduzi-la ao médico, é levá-la ao psiquiatra. Qual é a atitude nesse momento com essa pessoa? Olha, a melhor Porque não dá coisa a para ficar fazer... acompanhando ela o tempo todo. Não dá. Não dá mesmo. A primeira coisa a fazer é convencer a pessoa que ela está doente e que ela precisa de médico. A primeira coisa a fazer, se é um caso de alguém da família, é convencer a pessoa que ela está doente e ela precisa de médico. Mesmo que seja um clínico geral. Porque o clínico geral vai identificar, ele tem essa capacidade de identificar, vai perceber que é uma alteração de humor, e ele, de repente, pode medicar a pessoa de maneira, vamos dizer assim, imediata, socorrista, e encaminhar a pessoa para um especialista. O papel, pastor Odila, é apoiar e conduzir a pessoa urgentemente no médico. Isso tem que ser feito. Ok. Muito bem. Certo. Humor deprimido, sentimento de inutilidade, perda de energia. Aí tá, a pessoa não tem energia. Não adianta tentar empurrar um carro sem gasolina. Você consegue levar um carro sem gasolina? É a mesma coisa. Não tenta empurrar um carro que não tem combustível. Agitação, a pessoa fica agitada, ou retardamento psicomotor. Ou seja, ou ela fica muito inquieta, ou ela fica muito retardada. Tem um retardamento físico, fica muito devagar, muito lento. Tudo é muito lento. Retardamento psicomotor. A pessoa fica muito inquieta, não consegue parar no lugar ou fica letárgica, né? Quanto à questão do sono, é por causa da alteração do cortisol, né? Nós precisamos do cortisol para estar ativo. E a pessoa acaba deixando aí, vamos dizer assim, há uma alteração nessa regulação de cortisol, a pessoa não consegue dormir. Há uma alteração hormonal, né? De neurotransmissor, e a pessoa não consegue dormir, altera o sono dela pela insônia ou pela hipersônia, como nós falamos. Peso nas pernas é uma reclamação constante em alguém que está depressivo. Parece que estou com chumbo nas pernas. Parece que as minhas pernas estão com chumbo, não é? Não é assim que se fala? Isso é interessante. A tristeza é a marca principal da depressão, um humor deprimido, né? Perda de interesse pela vida, ansiedade faz parte. O estresse, a culpa e a ideação se suicida, como nós acabamos de falar. Fica atento nesses sinais aí. Lembra da tríade cognitiva? Como que a pessoa... Isso aqui é importante. Como que a pessoa está... Como ela está se enxergando, como ela está falando sobre ela, como ela está falando o que os outros falam dela, como que ela enxerga que o mundo percebe ela,
E outro fator que é importante também é a questão do futuro. Eu não para mim, essa Covid-19 nunca vai passar. Eu acho que todos nós vamos morrer. Tem muita gente morrendo, nós também vamos morrer de Covid. A pessoa não tem vislumbre positivo do futuro. Uma pessoa negativa, né? Totalmente pessimista. Os aspectos físicos aí da depressão, dores difusas pelo corpo, a fibromialgia, que muitas mulheres têm. Não vou dizer que homem não tem, mas homem tem num percentual muito pouco. Mas a chamada fibromialgia, a fibromialgia é um sinal próprio, característico da depressão. Aquela dores difusas no corpo. Dói até o cabelo. Né? Não sei se tem alguém aí com fibromialgia. Eu tenho aqui pessoas que a gente trabalha juntos com fibromialgia. Sim, a gente também. Dói o cabelo, do fio de cabelo a unhas do pé. Cefaleia. Deixa eu só fazer uma colocação. Dá licença, pastor. Aqui é a irmã Sandra Figueiredo, que está elogiando aí o pastor, a irmã Vandete, pelo tema, excelente, porque é vista como, às vezes, a crise de depressão como frescura, como alguma coisa que a pessoa inventa e por aí afora. Mas aqui, quando o senhor disse que a fibromialgia, ela acomete mais a mulher, é importante que o homem entenda um pouco esse lado, porque às vezes a gente tem atendido algumas famílias, alguns casais, e que o homem não consegue perceber que algumas enfermidades, algumas anomalias, elas atingem mais a mulher que o homem, principalmente a disfunção hormonal, né? Isso. Que altera a menopausa e por aí afora. Isso. Bem colocado, pastor Odila. Vamos falar sobre isso nos próximos tópicos. Você tocou muito bem. Amém. Alteração de apetite. A pessoa perde o apetite. Um quadro de depressão forte, pode haver um desarranjo intestinal. Tem vários aspectos físicos da depressão. Pastor Odila, aquilo que você acabou de falar agora, olha só. As mulheres têm 2 vezes mais probabilidade de depressão do que os homens. Lembra você até brincou comigo, lembra do quadro de ansiedade, que as mulheres eram mais propensas, e cada 2 mulheres, um homem, na depressão Sim. igual. Na depressão igualmente. Por causa que você acabou de citar, das alterações hormonais, como a TPM, a tireoide, o pós-parto, o anticoncepcional que vocês tomam. É importante de quando em quando aí consultar o ginecologista de vocês aí, porque anticoncepcional está fazendo muito mal para muitas mulheres aí, né? Inclusive trombose, um monte de importante. Está notando que o anticoncepcional está mexendo com o seu corpo, está engordando demais. Gente, por favor, procura um médico. Agora talvez não seria uma fala apropriada dizer procure um médico, porque toda a concentração médica agora é para combater o coronavírus, né? Mas, dentro do possível aí, notou que o anticoncepcional está fazendo mal, precisa procurar o seu ginecologista e falar do que está acontecendo. Nós já vimos casos terríveis de trombose que tem deixado mulheres aí em estado muito difícil depois. A gravidez também, pelas alterações hormonais, tudo isso são fatores. Quais são as fases de ocorrência da depressão? Os anos que ela mais ocorre? Geralmente a depressão ela trabalha entre o período dos 20 aos 40 anos. O primeiro episódio geralmente é entre os 20 até os 40 anos de idade. É um período depressivo, que pode ocorrer uma depressão. Aí você pergunta para mim, mas e se é uma pessoa de terceira idade, uma pessoa idosa? Quando se trata de uma pessoa idosa, geralmente é feito um diagnóstico de exclusão, porque uma pessoa idosa tem mais doenças, né, próprias da idade, algumas disfuncionalidades que é própria da idade. Aí o médico vai examinar aonde a pessoa está tendo perdas hormonais, inclusive. Então, mas numa pessoa de entre 20 e 40 anos, seria a fase, digamos, demarcada para ocorrer o primeiro episódio de depressão. Ok. O tabu, crente não fica depressivo, corta esse de lado. Caia, não caia dela. O crente não tem dor de cabeça? O crente não tem problema no coração? O crente não tem problema de diabetes?
Não toma remédio controlado para... Não toma a insulina para diabetes? Por que o crente, quando está doente no seu corpo, ele vai no médico? E por que quando ele está depressivo, ele não vai no médico? É uma doença também. Então a gente precisa aprender a não caracterizar a doença só por aquilo que dá nos exames de laboratório. A depressão não se diagnostica, não tem diagnóstico de laboratório, a não ser que tira aí uma parte lá de uma região do cérebro, um tecido, e percebe. Hoje se pode fazer. Hoje existe essa capacidade científica, né, médica, de perceber que houve uma alteração, em parte, numa região cerebral da pessoa, há uma mudança. Mas não se faz isso normalmente. Agora, quando você está doente, você faz lá um exame de laboratório e consta a doença. Certo? Vamos seguir? Então, e outra coisa, que o crente não fica doente e que é coisa do capiroto. A depressão é coisa do capiroto, é coisa do cão, do demônio. Não. Depressão. Aí você pode falar assim: o diabo pode aproveitar? Eu digo que sim. O diabo não é cheio de artimanha, não é cheio de sutileza. Ele pode aproveitar um momento que a pessoa está enfraquecida? Pode sim. Aí o trabalho pastoral cai bem, acompanhando todo o processo. Né? Okay. Pois não, pastor? A irmã Rita colocou aqui, eu não sabia que a fibromialgia tem a ver com a depressão. Não necessariamente, né, pastor? Não necessariamente, mas ela faz parte do quadro. Ela pode se apresentar na depressão. Não às vezes a fibromialgia tem outro fator propriamente hormonal, que é uma doença difícil de ser diagnosticada, a fibromialgia, porque ela é no corpo todo. Mas não necessariamente. Okay. Vamos lá. Vamos fazer uma diferença. Existe uma coisa muito comum entre as pessoas, é falar assim, aquela pessoa está deprimida. Ela está deprimida. Às vezes não está deprimida, está triste. Vamos fazer a diferença, o que é deprimido, o que é triste? Vamos lá. O que diferencia uma pessoa depressiva de uma pessoa triste? Um triste e um depressivo. Vamos lá. Na tristeza comum, tem uma causa identificada. Por exemplo, perdeu, Deus o livre e guarde você e a mim, perdeu um amigo querido ou perdeu um familiar na Covid-19. Aí você ficou muito mal, você ficou muito mal, não quis comer, emagreceu, isso por uns 3 meses aí. Mas depois você conseguiu retomar aos poucos a sua vida, você conseguiu elaborar um luto e voltar à sua vida, porque você sabe que você não pode parar no tempo, porque você tem filho, você tem marido, ou se você é um marido que tem esposa e filhos, você não pode deixar de trabalhar. Então, a tristeza comum tem uma causa identificada, ela é evidente, ela tem um desencadeador que se verifica. A pessoa bateu o carro, se machucou, então ficou muito triste porque está pagando o carro, teve um prejuízo financeiro, ficou muito triste, mas a pessoa aos poucos retoma a vida. Aos poucos retoma a vida. A tristeza comum tem um prazo para se elaborar. Em 3 meses, normalmente 3 meses, a pessoa passou um luto. Se deu 3 meses, a pessoa está vivendo um luto, perdeu alguém, ela não consegue se elaborar o luto, tem que buscar ajuda aí psiquiátrica, psicológica, porque em torno de 3 meses dá para a pessoa elaborar o seu luto e começar aos poucos a retomar a sua vida. Né? Ok. Então, pode levar uns 3 meses depois de um evento ocorrido e a pessoa começa a se adaptar. Isso é a tristeza comum. Tristeza patológica. Tristeza patológica é a depressão. Vamos lá. Aqui é depressão. Uma tristeza patológica, que é a depressão. Não há perda afetiva. O que é não há perda afetiva? Ou seja, a pessoa não perdeu ninguém. Não houve nenhuma causa afetiva. Não há nenhuma perda. Não há uma causa que se possa detectar. Já viu o caso de pessoas assim? A gente é comum no nosso trabalho. A pessoa está bem, ela está bem na vida dela, ela tá com seu bom salário, ela está bem financeiramente, está bem no casamento, está tendo uma vida social equilibrada, está tudo perfeito a vida dela. E, de repente, ela não tem mais razão para viver. Aí eu pergunto para você, qual é a causa de uma pessoa que não tem perda nenhuma,
que está bem de dinheiro, que está bem no amor, está bem com a esposa, está bem na família, está bem com a igreja, não falta nada para ela, mas de repente ela não quer mais viver. Qual a explicação? Então, a tristeza patológica ou a depressão, não há uma perda identificada, que você se identifique, olha, está assim porque ele passou por aquilo. Diferente da tristeza comum. Ela é disfuncional, grave isso. A tristeza não é disfuncional. Ela é incapacitante. No caso da depressão, a tristeza comum não te deixa incapacitado. A depressão te incapacita. Ela é disfuncional. Ela mexe com a sua rotina de trabalho, das suas atividades. Você não tem vontade, você não tem força. Você não tem força de operação, de fazer as coisas. Então, aí você pergunta para mim, como que eu posso saber? Hoje se trabalha com 2 semanas. Se 2 semanas você está nesse estado que eu acabei de falar, não tem vontade de nada, é disfuncional, você não tem vontade de trabalhar, não tem aquela força, está com esses sintomas no corpo, o que o médico vai olhar? Um caso do psiquiatra ou neurologista. Quando ele vai perguntar para você, quantos dias você está assim? Doutor, 2 semanas. Se é 2 semanas, então ele já vai colocar você em um quadro de depressão. É preciso 2 semanas, 15 dias, para que se entre no critério de diagnóstico. 15 dias. Se em 15 dias você apresenta todos esses fatores que eu acabei de falar, então você é um candidato aí para estar dentro de um quadro de depressão. Como eu falei para vocês, diga, pastora. Irmã Vânia colocando aqui, passei mal esses dias, dormência nos braços, batimento acelerado, diarreia, sem fome, falta de concentração, achei que ia morrer. Fui ao médico, era crise de ansiedade. Imaginei que teria tudo, menos isso. A sensação é horrível. Foi o que nós falamos na semana passada, né? De ansiedade. Isso. Ela teve aí um ataque de ansiedade, aí, uma crise, que ela precisa ser... se repetir uma segunda vez, ela vai ter que cuidar com medicamento, buscar ajuda profissional, porque se repetiu nós falamos que, ao exemplo, ataque de pânico, todos nós estamos sujeitos a um ataque de ansiedade ou de pânico, que é da mesma família. Mas você teve o primeiro, um ataque sem nada, sem motivo nenhum, e nunca mais aconteceu, tudo bem. Mas se você criou um componente de medo de aquilo acontecer e aconteceu uma segunda vez, gente, vá para o médico. Você precisa ser tratado. Tudo bem? Amém. Os hormônios, nós falamos, os hormônios em questões aí, é TPM, tiroide, pós-parto, anticoncepcional, gravidez e por aí vai. Olha só que agora vocês vão dar risada o que eu vou falar para vocês. Não é para rir. É para chorar o que eu vou falar para vocês aqui. Meu Deus. Grupo de risco. Homens casados têm menor incidência de ter depressão do que os solteiros. O homem casado tem menor probabilidade de ter depressão que o solteiro. Por quê? Os cuidados da esposa, comida na hora certa, porque a alimentação sadia. O solteiro vira a noitada, não é? Geralmente o cara solteiro que muita gente não, mesmo que serve a Deus, fica nas vigílias, fica em outros lugares, não tem horário para dormir. O solteiro tem vida mais desregrada do que um casado. O casado tem que estar no horário certinho com a mulher, dormindo na hora certinha, comendo na hora certinha, tudo certinho. E o solteiro tem mais incidência de sofrer depressão pela falta de cuidados. Nesse sentido. Agora, vocês vão pasmar o que eu vou dizer agora. Eu vi aqui porque meu aluno mostrou uma carinha, o Fabiano entrou com uma carinha toda alegre, porque ele é recém-casado, tem um filhinho pequeno, está todo feliz aqui, porque o senhor falou que o casado está mais... Porque casado tem vida regrada. Tem vida regrada. Amém. Mulheres solteiras têm menor incidência de ter depressão. Mulheres solteiras têm menor probabilidade de ter depressão. Por quê? Porque mulheres casadas têm mais incidências. Porque muitas vezes o causador da depressão na mulher é o companheiro, é o marido. Esse é estudo que é quantificado. Às vezes o causador da depressão na mulher é o marido. Ele é o chamado estressor, o chamado desencadeador ou gatilho.
marido ele provoca, ele pode provocar. Então, você vê que é interessante. Mulheres casadas têm menor probabilidade, assim como mulheres casadas com maior incidência, né, de ter depressão por causa do próprio casamento. Depende, porque o marido pode ser o estressor, o próprio marido pode ser o A gente estressor. vê que é o oposto do homem, né? O quadro. O homem casado, ele tem menos probabilidade. A mulher Isso. casada, que há Tem uma mais. influência muitas vezes do comportamento do marido em relação ao tratamento Isso. com ela, pode ter mais probabilidade. Olha. E a gente que Isso. trabalha com casais vê isso. É isso mesmo. A depressão pós-parto, gente, é importante as mulheres que estão grávidas ou estão numa fase com um bebezinho pequeno. Você tem um bebezinho pequeno até 6 meses, eu tenho um nenenzinho, ele está entre os 6 meses. Vamos lá. Depressão pós-parto. Geralmente entre o primeiro e segundo mês após o parto, né? Então a depressão acontece entre o primeiro e o segundo mês, normalmente. Mas ela pode se perdurar, ela pode acontecer até o 6º mês depois do parto. Normalmente ela acontece entre o primeiro mês e o segundo mês. Só que ela pode se estender até 6 meses. Mulher pode ter. Já viu mães que jogam seus filhos na rua? Jogam os seus filhos dentro da lata de lixo? Se cansado de ver isso na televisão, né? Nos noticiários. Que pega o seu filho, joga no lixão, põe na porta. Então, mas como é que uma mãe pode fazer isso, gente? Ela não está na sua normalidade. Ela está doente. Então, mas qual é o motivo disso? Uma alteração hormonal, que não dá para a gente especificar aqui. Mas é uma alteração hormonal que faz com que uma mulher, após o parto, entre primeiro e segundo mês e até o 6º mês, ter essa depressão e odiar o seu filho, querer matar o filho, jogar o filho fora. Lamentavelmente, isso pode acontecer. No E Brasil... como lidar, pastor? Hã? Lidar com a mulher no pós-parto com essa depressão? Porque ela está numa fase, ela não pode tomar remédios fortes, ela está amamentando, normalmente é assim. Qual é o tratamento aí? Uma terapia ou o quê? Olha, de qualquer maneira, a abordagem é médica, é clínica. De qualquer maneira, a abordagem é clínica, porque mesmo que o próprio psiquiatra, pastor Odila, ele não vai medicar a mulher, ou ele vai dar um medicamento fraquinho, ou mesmo ele não vai utilizar medicamento nenhum, ele vai usar, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental. Ele vai usar um recurso de fala, de terapêutico, muitas vezes, sem necessariamente um tratamento medicamentoso. Ou então ele vai dar um medicamento controlado, fraquinho, e vai controlando. Ok. Por causa da situação da mulher do parto. Certo. Vamos seguir? Gente, olha, no mundo, só para vocês terem uma ideia, no mundo são 300 milhões de pessoas com depressão no mundo, 300 milhões de pessoas. Nós somos, enquanto no Brasil, nós somos aí 280 e quantos milhões? 280 milhões de brasileiros, um pouco mais do que isso, né? Mais do que o Brasil todo. 300 milhões de pessoas no mundo com depressão. Cerca de 12 milhões de brasileiros têm depressão. 12 bilhões de brasileiros. 12 milhões, melhor dizendo. 12 milhões de brasileiros. E a depressão acontece entre os adolescentes. 10% dos adolescentes podem ter depressão. 20% entre os jovens, né? Gente, olha só. Esse dado aqui é de 2016 e 2017, que em 2020 será a doença mais impactante. Hoje a doença que mais mata, vocês sabem que é o coração ainda, né? As doenças que levam mais a pessoa à morte é a questão cardíaca, mas a OMS, né? A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, que o ano 2020, esse ano, que a depressão seria a doença mais incapacitante. Até mais do que o coração. São estatísticas, né? Para você ver que a depressão vai tá tendo uma linha de ascendente, uma linha de crescimento. Sem falar no Covid, hein? Foi uma previsão sem pensar em Covid, né? Porque piorou muito mais nessa época. Sim, o quadro de ansiedade. Por quê, pastora? Por que aumentou o quadro de ansiedade, o quadro depressivo? Porque as pessoas estão mais em casa. Você lembra das duas coisas que levam a pessoa ao quadro de ansiedade? Falta de controle, a pessoa perde o controle, não sabe o que vem a ela, não tem um controle da vida,
e não tem previsibilidade. Ela não consegue controlar e nem prever. As pessoas em casa não sabem o que vem depois e isso altera. Irmãos, a todo momento nós estamos sendo sacudidos por neurotransmissores, né? Em todo momento você está recebendo uma descarga daí de, hoje, talvez mais um cortisol do que uma própria serotonina, né? Exatamente. Uma endorfina, uma dopamina, um GABA. Esses hormônios são bons, porém o cortisol também é bom, ele é produtivo. Só que talvez você receba mais uma descarga de cortisol. Quando há essas descompensações, nós adoecemos, né? Então nós estamos muito sujeitos a isso, como a pastora colocou nessa fase de pandemia. Sim. Aí você pergunta, os irmãos podem perguntar para mim como que o médico vai dizer assim, você está com depressão. Como o médico vai falar assim? Você fala assim, se queixa de um monte de coisa, das coisas que eu acabei de falar. Entre aquele grupo de, vamos dizer assim, entre 9 sintomas aí de depressão, você tem que ter 5. Vai, entre os sintomas aí, tem que apresentar, entre um grupo de 9, tem que apresentar 5. Se você apresenta as 9 questões na tua saúde, o médico fala assim, se ele notar que há 5, pelo menos 5, você é diagnosticado com depressão. Tem que se caracterizar por esses sintomas entre um grupo maior, tem que ter pelo menos 5. Humor deprimido na maioria de quase todos os dias. A pessoa deprimida, ela vive um humor depressivo quase todos os dias. O humor dela é deprimido. Não tem prazer, a nenonia que nós acabamos de falar. Perda ou ganho de peso. A pessoa perde peso, fica magro ou ganha peso. Muitas vezes a depressão está muito ligada também a quadro de ansiedade. A pessoa... É bom dizer, gente, que você pode dizer assim, é possível que uma pessoa que tem uma depressão possa ter um ataque de pânico? Sim, é possível. As chamadas comorbidades. Aí o que o médico vai fazer? Ele vai ter que trabalhar a ponto de fazer os exames necessários e descobrir qual é o carro-chefe, né? Qual é, na verdade, o desencadeador? Vai descobrir que é depressão, mas o pânico pode vir arrastando também. A chamada comorbidade. Ok? São características que nós acabamos de falar: fadiga, perda de energia, capacidade diminuída de pensar, de se concentrar, de tomar decisão, quase todos os dias. Bom, gente, sobre medicamento aqui, eu não vou falar porque é perigoso eu falar de medicamento aqui, né? Não sei quem está nos ouvindo aí, né? Tal, se tem adolescentes e eu tenho que tomar cuidado, eu não sou médico, não posso Tem falar. adolescente. Hã? Tem Então, eu adolescente. estudei farmacologia também, eu sei que esse tipo de medicamento se usa tanto para ansiedade como para depressão, a gente conhece os medicamentos, estudamos farmacologia, mas eu não tenho essa autoridade para estar falando de medicamento, né? Mas você conhece, hoje você tem a internet, você vai lá e vai ver um Prozac, você vai ver uma fluoxetina, um Deprax, que são remédios que você vai lá no Google, você vê. Às vezes o paciente chega no médico sabendo mais do que médico, porque ele consulta, ele lê. Então, hoje, se está claras o conhecimento clínico, a pessoa segue lá um quadro, digamos assim, de diagnóstico e vai falar assim, eu estou com depressão, eu estou triste. Mas, gente, tristeza não é depressão como nós vimos aqui. Precisa haver, então, esses desencadeadores que nós acabamos de falar. Vamos falar de tratamento, enquanto havendo pergunta, a gente vai respondendo. Mas vamos falar sobre o tratamento. Como é que trata isso? Como é que trata? Geralmente, o tratamento ele é integrativo. O que é um tratamento integrativo? Que é o melhor que tem, que é o mais completo. Emocionais, normalmente é o psiquiatra e o neurologista. Normalmente, o psiquiatra e o neurologista. Normalmente. Ou um clínico geral. O clínico geral vai encaminhar você aí para um especialista, um psiquiatra, um neurologista. E ele vai te medicar. O clínico geral pode medicar? Pode, ele pode medicar. Mas quem vai fazer as acurações, o diagnóstico com detalhes vai ser
ou o psiquiatra junto com o neurologista. Né? Ou, de repente, ele vai notar que você tem perdas hormonais, vai te encaminhar para um endócrino, por exemplo. Então, é uma fase de pesquisa mesmo. Mas, geralmente, quem aborda é um psiquiatra e um neurologista. Ok. Como é tratada a depressão? Obviamente, com antidepressivos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você sobre isso. Não vou falar sobre detalhes de remédio aqui, mas só uma dica. Geralmente, esses medicamentos que são psiquiátricos, ele requer um tempo para fazer efeito. Não pensa que você tomar um remédio psiquiátrico agora, que você vai estar bem. Não, vou tomar um remédio agora e amanhã eu estou bem. Não vai. Às vezes vai estar até pior, porque tem um efeito colateral que vem com o remédio. A boca fica seca, pode mexer com o teu estômago, você pode sentir uma sensação de desconforto. É normal, porque o medicamento vai precisar de um período para metabolizar, pelo menos aí umas 4 semanas, para começar a fazer efeito. Aí o que acontece? Geralmente acontece assim, a pessoa começa a tomar, aí fala assim, eu fiquei pior, eu vou tirar o remédio, porque eu fiquei pior. Não se, digamos assim, não elimina um tratamento, não acaba um tratamento por menos de 6 meses. Minimamente, um tratamento psiquiátrico aí de medicamentoso tem que ser pelo menos 6 meses. 6 meses, a pessoa não pode tomar menos do que 6 meses. Normalmente é 6 meses. Né? Aí o que acontece? Gente, nem sempre o médico vai acertar. Mas eu tomei, eu fiquei pior. Nem sempre o psiquiatra, o neurologista vai acertar. Aí você fala, eu fiquei pior, alterou meu sono, eu não estou conseguindo fazer algumas coisas. O que ele vai fazer? Ele vai mexer na dosagem. Ou ele vai trocar o medicamento até que o seu organismo se adeque, se adapte a um medicamento que seja metabolizado e você se sinta melhor. Então, gente, tratamento psiquiátrico não é fácil. Não é como uma dor de cabeça. Outra dor de cabeça, toma dipirona, chuchu, sarou, a dor de cabeça sumiu. Tratamento psiquiátrico não funciona assim. Ele requer um tempo de adequação, o organismo precisa se adequar com o remédio, né? E muitas vezes o médico não vai acertar na primeira. Ele vai lá e vai, não está no corpo dele, ele não está sentindo. Então ele vai dar um medicamento que já é critério de dar, há um critério, há um manual. Ele sabe que o manual de diagnóstico receita tal remédio, ele vai aplicar aquele remédio para você. Mas de uma pessoa para outra, as pessoas têm um organismo e um psiquismo diferente de uma da outra. Aí ele vai ajustando, trocando o medicamento, diminuindo ou aumentando. Então aí não pode cortar aí digamos, cortar por menos aí de um tratamento por menos de 6 meses, normalmente 6 meses. Tudo bem, pastora? Tudo bem. Tudo. Outra coisa. Mas é só remédio? Não. Aí o que o psiquiatra vai fazer? Geralmente ele vai fazer assim, você vai notar que o seu caso não requer que você aprenda a lidar com as suas emoções. Você pode perceber que não é só remédio. Remédio vai mexer um pouquinho com o teu sistema, vai trabalhar digamos, no teu sistema endócrinos, vai trabalhar aí digamos, na recaptação de serotonina que você não tem, está tendo perda, vai trabalhar nessa questão aí, né? Ligado aos seus neurotransmissores, aos seus hormônios. Mas o remédio não educa. Não ensina você a ter alguns hábitos. Aí o psiquiatra, ele vai te recomendar, ele vai trabalhar junto com o psicólogo, ou ele mesmo pode fazer isso, se ele tem na sua especialidade uma capacidade de psicologia, se ele tem a terapia cognitivo-comportamental, ele vai usar ou ele vai encaminhar para um profissional, um psicólogo, que vai te educar a você aprender a lidar com aqueles sintomas, para você ter algumas atitudes saudáveis, para você se autoconhecer, para você vencer as crenças que você tem que é disfuncional, para você aprender a vencer os seus pensamentos que estão acelerados. Então, aí ele vai dar uma orientação para a condução para um psicólogo. Você vai ser encaminhado para um psicólogo junto com o psiquiatra. Então, remédios, medicamentoso, o tratamento ele é medicamentoso com remédio, e ele é com psicoterapia, muitas vezes com um
psicólogo. E casos graves? Hoje tem um caso de depressão que é grave. Até uma das pessoas, uma das irmãs, colocou assim, mas o meu caso é grave e tal, por que a depressão volta? Muitas vezes a depressão, o medicamento não consegue resolver. Tem isso também. Não há medicamento que consiga atender todas as pessoas positivamente. Aí tem um tratamento chamado de eletroconvulsoterapia, nome grandão, né? Eletroconvulsoterapia. É semelhante àqueles choques que é colocado no... Gente, não tenha medo, porque hoje é tudo com especialista, cardiologista da sala, uma série de... no neurologista, todo mundo reunido aí para cuidar, para aplicar esse tratamento em um paciente. A chamada eletroconvulsoterapia. É, vamos dizer assim, semelhante a choques, né? Mas um tratamento que trabalha com os elétrons, eletrônicos, isso é importante. É um tratamento hoje recomendado para casos crônicos. E além do apoio familiar. O apoio familiar é importante. A família pode ser acolhedora. Qual é o papel da família? Ser acolhedora, né? Tá aberta a entender o seu paciente que está na sua casa e compreender, não ficar com preconceito ou discriminando. O acolhimento familiar e social é importante no tratamento. A aceitação daquele momento que a pessoa esteja enfrentando. Tudo bem, pastor Udila? A minha Tudo parte bem. é isso aí. Se você quiser perguntar, complementar, fique à vontade. Tenho mais uma pergunta. Complementar é difícil, é uma pergunta. Atividade física é importante? Ajuda se a pessoa está disposta nesse Isso. tempo? Sim, a atividade física, sobretudo danças, né? É muito recomendado aquelas danças aeróbicas, por exemplo, que são danças intensas. Tudo que mexe com a intensidade do corpo é recomendável também, inclusive no quadro de ansiedade. Se a pessoa tem essa disposição, a depressão dela é capaz de fazer com que ela não perca, melhor dizendo, as ações motoras, então é algo aplicável dentro do processo de cura. E a ideia é remir a doença, ou seja, é curar. Não é que a pessoa fique incapacitante, olha, ficou mais ou menos. Não, a ideia é que a pessoa seja, na verdade, curada. E uma outra coisa que é importante falar, que é um preconceito, remédios depressivos viciam as pessoas. Não é isso, pastor Odila? Já ouviu falar Sim, disso? já. Normalmente, quando a gente estuda farmacologia, a gente vai entender que os remédios psiquiátricos são, na grande maioria, a não ser os tricíclicos, que são antigos, são antidepressivos antigos, os chamados linhas, a família tricíclica, né? É um antigo, mas hoje os antidepressivos melhoraram muito, muito mesmo. A grande maioria é de taxa vermelha, caixinha com aquela taxa vermelha. São medicamentos que eles normalmente o antidepressivo não causa vício. Normalmente não. Talvez pode causar vício se usar de maneira errada os chamados ansiolíticos. Ansiolíticos pode causar mais vícios, né? Do que até mal-estar, mais do que os antidepressivos. É o Né? de tarja preta? É Oi, o de pastora. tarja preta, o ansiolítico, Na o grande remédio maioria, ansiolítico. então, O na grande ansiolítico é maioria, aquele de tarja preta. é assim, na verdade, sim. Na grande maioria, os ansiolíticos, pelo princípio ativo, não nem só pela taxa, pelo princípio ativo dele, pelo princípio ativo, ele pode causar mais dependência mesmo do remédio. A pessoa fala vício, usa a palavra vício, mais dependência do que o próprio antidepressivo. Os antidepressivos é mais fácil de controlar do que o próprio ansiolítico. Mas o Certo. seguinte, não se pode se automedicar ou tomar o medicamento por conta própria. Tem que ser orientado, porque não são remédios tão simplesinhos de você usar sem critérios médicos. E nem cortar. Se está fazendo um tratamento, você resolve cortar. Melhor não cortar, melhor você seguir o curso de tomar o remédio, seguir o processo e passar no seu médico para que ele
dê a palavra, a orientação necessária. Ok, tem uma pergunta aqui da irmã Rita. Sertralina e Rivotril são perigosos? Então, eu até disse a vocês que eu não ia citar remédios aqui, né? Então, por causa da minha formação, embora eu tenha estudado farmacologia, né? Assim, esses medicamentos normalmente não causam, normalmente não. Normalmente não. Existem alguns remédios, os remédios mais complicados que quase não se usa, hoje não se usa, o chamado tricíclicos, que são antidepressivos, que é um medicamento que causa muita dor, muito efeito colateral na pessoa. Hoje se usa os tricíclicos em casos de depressão muito extrema. Os tricíclicos são eficientes, têm muita eficácia, só que faz um estrago danado na pessoa no período que está tomando. Esses medicamentos quase não se usam, são em casos muito extremos. Então, esses remédios que. Sertralina é um ou não? Não, não. Esses remédios geralmente são remédios de mercados, são remédios comuns e são mercados receitados pelos psiquiatras e neurologistas. Esses são remédios que se pode tomar com segurança, obviamente seguindo as orientações e as dosagens e os períodos certos. É que normalmente tem um medicamento, não vou falar o nome, mas é da mesma linha, porque o final é o mesmo. A minha filha tomou, receitado por um endócrino, e ela teve muitas crises de desmaio. Ela estava na adolescência, e ela estava conversando e ela caía longe. Desmaiava, 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 e um dia ela ficou em pré-coma. E aí eu levei para o pronto-socorro, levei todos os medicamentos, e a irmã Rita deve saber qual é, ela sabe até quem receita. Não assim porque ela usa, mas porque ela conhece essa pessoa aqui na cidade. E aí, chegando lá, eu entreguei na mão do médico os medicamentos, ele olhou e falou assim, você está matando a sua filha. E ela queria emagrecer, emagrecer, e começou a insistir no medicamento, mas ela teve um pré-coma, o olho dela parado, só a parte branca aparecia, estava assim muito mal. Aí ela ficou uns 20 dias tendo desmaios, pastor, demorou muito para sair do sangue. Então, assim, é um cuidado muito sério que a gente tem que ter com isso, né? Assim, geralmente, remédios antidepressivos, eles têm efeitos aí mesmo contribui para a dieta, contribui para a pessoa emagrecer. E isso tem causado muitos problemas sérios, seríssimos, isso como esses aí. Não é recomendado usar para emagrecer, não é recomendado. Ele emagrece sim, mas não são remédios recomendados. Você teve um caso sério na sua família que poderia ser fatal. Fatal. Exatamente. Exatamente. Querida, a minha parte é isso aí. Amém, amém. Vamos então orar. Nós queremos orar pela sua vida, pastor, você dá licença? Lógico, por favor. Queremos agradecer a sua presença conosco. O senhor, o grande amigo de sempre, de todas as horas, um companheiro, nosso mentor, e que está sempre conosco. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de estar nos orientando, em tantas pessoas aqui envolvidas e as pessoas agradecendo aqui o momento, o assunto, que é um assunto onde há muitas dúvidas, e nós queremos orar neste momento pela sua vida, pela sua família, saudar também a sua filha que está conosco, a Thaís. É sua filha, né? Isso, Thaís Targino? Deixa eu mandar um beijo para ela. Imagina. Beijo, filha, te amo. Olha lá que bonitinho. Depois eu vou saudar cada um de vocês, mas queremos fazer uma oração agora. Quero pedir que você que está conosco online, baixe a sua cabeça, vamos orar neste momento pelo pastor Samuel e sua família. Deus poderoso, nós queremos, Senhor, nesse instante tão especial, onde estivemos aqui reunidos, pedir ao Senhor a bênção do Senhor sobre a vida do teu servo, do pastor Samuel, que tem se dedicado tanto a auxiliar vidas, a comportamentos, a atitudes das pessoas, e tem se disponibilizado o seu tempo em estudo, em busca de alternativas para esse auxílio. Pai, nós pedimos a bênção do Senhor sobre ele, sobre o seu ministério, ó Deus amado, sobre a sua família, que o Senhor possa alcançar também a irmã Vandete, as filhas, genro, netinho, que o Senhor possa cuidar deles de um modo especial, porque eu sei que essa família é preciosa demais.
e eu sei que grandes coisas o Senhor tem a fazer ainda através da vida do pastor Samuel, do seu ministério, da sua vida profissional. Pai, nós queremos profetizar as ricas bênçãos do Senhor sobre ele e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido pastor. Um grande abraço. Irmã Vandete, muito obrigada. Em breve eu espero que a gente possa se ver. Dá um abraço pessoalmente. Amém, querida. Um grande abraço aos nossos irmãos da nossa Igreja Batista Filadélfia, Americana e Paulínia. Um beijo em cada um de vocês. Os nossos irmãos, nosso agradecimento a todos que participaram aí. Se você tiver com esses sintomas, gente, busque ajuda. Eu quero terminar aqui com uma frase aí do Dr. Drauzio Varela, quando ele fala o seguinte: quando você se cala, o corpo grita, né? Então, se você, ele usa uma expressão assim, se você quer adoecer, então não fale dos teus sentimentos. Tenha alguém para você contar, colocar o seu coração na sua mão. Você tem que ter pelo menos uma pessoa para você abrir o seu coração e ser quem você é. Se é seu pastor, sua pastora, se é sua mãe, se é teu amigo, se é teu marido ou sua esposa, mas você tem que falar dos sentimentos. Falta de falar dos sentimentos traz doença para o corpo. A Bíblia já fala, a Bíblia também fala isso. Enquanto eu me calei, os meus ossos adoeceram dentro de mim. Não é isso que vai falar o Salmo 32? Falta de verbalizar, você adoece. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Odila. Pastor, só um minutinho. A doutora Val também está aqui conosco e ela fez uma colocação aqui do cardiologista. Ela estava já conosco, agora ela se manifestou. Cardiologista da área do coração e assim sucessivamente. O problema é que muitas vezes as pessoas vão em profissionais que não são especialistas. Ela fez assim um comentário agora a respeito. Sim, sim. Um comentário valoroso dela. A Val é uma pessoa que está sempre... Eu admiro a Val, um grande beijo para ela, uma pessoa que eu acompanho, né? Uma pessoa que está sempre buscando capacitação, estou sempre vendo ela nos cursos por aí. Amo muito a Val, amo muito o Ângelo. Beijo para vocês, meus queridos. Amém, amém. Grande beijo, pastor. Fiquem na paz, viu? Obrigada pelo apoio conosco. Amém. Obrigado, querida. Deus abençoe. Até mais. Agradeço. Até. Amém. Até mais. Amém. Eu quero só saudar aqui bem-vindos alguns irmãos que eu ainda não falei. Irmã Soraya, que está aqui conosco. Lúcia, que também está, irmã Lúcia. Irmã Thais, aqui conosco, que é a filha do pastor Samuel. Irmã Elvira, Conceição, Sandra Regina, José Antônio, a Vânia, o Walter, a Nádia, José Aparecido, cada um de vocês que estiveram aqui conosco nessa noite, eu quero agradecer o apoio de todos vocês e pedir que você esteja junto, que você esteja em oração pelas vidas que a gente tem intercedido aqui. Temos várias pessoas hoje em situação de Covid, temos várias pessoas que estão internas ainda, que estão hospitalizadas ainda. E eu quero colocar aqui para você alguns nomes. Que eu não falei. Irmã Soraya, que está aqui conosco. Samuel, ainda aqui. Lúcia, que também está dando Você saiu? Ai. O que foi? Que é a filha do pastor Samuel. Irmã Elvira, pode continuar, Vandete. Pode continuar com o Dom. Oi. Pode continuar, viu? Pode ficar. Aí, continua aí conosco. Pode. Tirar o dedo. Amém. Amém. Então, eu queria também que você estivesse intercedendo pela vida da pastora Rosa, que está numa fase difícil de enfermidade, e o estado dela é bem grave. A Helena, aquela bebê que está em tratamento de quimioterapia, o Antônio, que é o meu tio, também em tratamento de câncer. A Ana também, uma senhora com alguns problemas em tratamento, com problema de tratamento psiquiátrico. A Neide, relacionamento. Bruno e a Karina também em relacionamento. A Selma, o Milton, a Célia, o Daniel. Algumas pessoas com Covid, como o Roberto, o Ricardo, que também está para fazer o teste, mas já está
afastado da família, a família da Elaine, Railton e os 3 filhos, crianças ainda pequenas, mas a família toda estão com Covid, em tratamento, graças a Deus estão bem. A Elaine, o Railton, a Aninha, a Esther e o Samuel, e a família toda, são de São Paulo, os queridos nossos. Também o José Demércio, que amputou o pé, que precisa das nossas orações, ele está num processo de adaptação, de cicatrização, um processo, assim, bem difícil. Irmã Madalena também, Enzo, pastor Carlos, aqui de Paulínia, que está com suspeita de Covid, na UTI, em um quadro já de um pouco de melhora, mas sem confirmar ainda se realmente é. E Olímpia, essas pessoas estão vivendo um quadro de enfermidades, que o Senhor Deus possa visitar a cada uma delas, assim como a cada um que está hospitalizado com o Covid, os profissionais da saúde, e que você possa, neste momento, orar comigo, para estarmos encerrando. Deus poderoso, nós te agradecemos por esse tempo especial. Pai, muito obrigada, Senhor, pelas informações, pela direção do Senhor. Sabemos que quando o Senhor está à frente, realmente nós somos abençoados, e o Senhor sempre traz algo a acrescentar, especialmente nas nossas vidas, mas queremos colocar diante do Senhor aqueles que estão enfermos, a cada pessoa que aqui apresentamos, aqueles que estão na live também estão no coração com esses nomes e pessoas, que o Senhor possa visitá-las, meu Deus, alcançando a cada um que está enfermo, que a mão do Senhor possa tocar nessas vidas, que a misericórdia do Senhor possa alcançar a cada um, que o Senhor venha ministrando cura sobre eles, e que nós possamos dar outros testemunhos de cura, assim como temos dado já nessa lista, que a cada dia tem mudado e pessoas têm sido curadas. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que opera no sobrenatural. Nós te agradecemos, ó Pai, e já te agradecemos especialmente pelo milagre que o Senhor vai fazer em cada vida. Obrigada, Deus, também por cada um que está conosco nesta live. Pedimos que o Senhor visite os lares de cada um desses amados. Derrama, Senhor, uma porção dobrada de fé, de paz, de alegria. Traz refrigério aos corações, mesmo em tempo de pandemia, que nós possamos saber que o Senhor continua tendo controle sobre toda a nação, sobre todos os povos, sobre todas as vidas. E eu, na autoridade do Senhor, abençoo cada lar, cada família aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Beijo grande a cada um de vocês. Nos vemos na quarta-feira, às 19 horas, na nossa escola bíblica. Beijo grande, irmã Vandete. Muito obrigada, querida, pela presença de vocês. Outra, querida. Amém.